A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621 4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. TV Cidade, a nova cara do Brasil, aqui no Hotel Baobá, no encontro da Engenharia Unida, onde a gente encontra aqui lideranças de todo o Vale do Paraíba, da região metropolitana do Vale, e nós estamos aqui com a presença, conversando com o Sávio, o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Taubaté. Boa noite, Sávio, muito obrigado pelo convite de estar aí, vamos conversar um pouquinho sobre esse evento. É uma satisfação estar hoje à noite aqui, né, Chico? Revendo amigos de longa data que a gente já não via há muito tempo, né? E foi muito agradável estar na presença aqui do presidente Bibo. Nós estamos mandando um abraço que o candidato Murilo do Confeia não pôde estar presente por motivo de saúde, né? E fechando realmente, congregando o Confeia com o CREA nessa candidatura que ficou definido hoje aqui. Murilo e Vinícius. Murilo no Confeia e o Vinícius no CREA São Paulo. A gente ficou muito contente, sabe, de ver isso. Eu tenho certeza absoluta que a engenharia vai ganhar com isso. A gente tem certeza e a gente já vinha construindo isso, né? Essa unidade, Então, a gente fica muito contente de ser na sua administração, né? Eu sei que é uma pessoa aberta de conversa e eu não sei, eu tenho certeza absoluta que aquilo que o engenheiro precisa, que é desenvolvimento, com os dois nós teremos isso. Sim. Como eu falei aqui, o Brasil não existe sem engenharia, né? Então a engenharia mais do que nunca tem que estar realmente unida. Os profissionais com a profissão de engenheiro e colocando realmente os nossos anseios lá em Brasília e no CREA São Paulo. Não pode ser diferente. O CREA São Paulo não pode caminhar sem Brasília, Confeia, e o Confeia Brasília não pode caminhar sem o CREA São Paulo. Sem isso não há união e nada mais do que isso para poder fortalecer realmente a nossa classe de engenheiros. Parabéns pela sua administração na associação. A gente tem visto assim as coisas andarem muito bem. Vamos aproveitar e vamos falar de uma das coisas mais... O próximo Porco no Rolete já tem data? Sim, é uma festa que já vai para a 19ª edição, né? O Porco no Rolete, que dia 25 de novembro estaremos todos reunidos. Já está no nosso site, né? A chamada realmente para o Porco no Rolete. Vamos estar definindo aí o valor de ingresso, lógico, porque ninguém trabalha de graça, nós temos que pagar uma conta lá, né? E nós vamos estar lançando o valor, mas o valor, gente, sempre é um valor irrisório. Vem uma equipe muito boa do Paraná, Toledo, cidade de Toledo do Paraná, fazer esse Porco no Rolete para nós, que é uma iguaria maravilhosa, né? Só gente esbelta que come porco no rolete. Estaremos todos presentes no dia 25 de novembro, estão todo mundo convidados, ok? O Sávio, você acabou de falar, é o 19º. Desses 19, eu acho que eu fui, se eu não errar, em 13. Mas sem nada, igual do ano passado, não teve. A gente pretende sempre estar melhorando, né? Eu agradeço, você é muito gentil, Chico, né? Eu creio que os outros também foram excelentes, mas você é muito gentil. Mas eu pretendo realmente estar sempre melhorando, né? Com a ajuda, logicamente, dos outros presidentes que passaram na associação.
e com a presença de todo mundo. Isso que engrandece realmente o nosso evento. Não, sabe, olha aqui, sempre foi muito bom, né, na administração de todos, na administração do Chibata, na administração do Carter, do AC, mas o que me chamou muito a atenção, né, foi esse ano, vocês terminaram os sorteios, a gente já tinha muita gente indo embora, a comida estava quente do jeito que começou, não faltava nada, quer dizer, foi assim... Eu sei que foi o seu primeiro ano ali, embora você fizesse parte de outras diretorias, mas não teve um senão, sabe? Foi muito bom. Naquele ano nós contamos, no ano passado, né? Contamos com a presença, tivemos a reunião antes do evento, nós tivemos a reunião da Unavap, contemplando os 12 presidentes de associações do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, né? Tivemos a presença do presidente Vinícius, que apareceu também na nossa reunião e foi depois do Porco no Rolete. E esse ano também não vai ser diferente. Nós vamos ter, antes do Porco no Rolete, nós temos a nossa reunião da Unavap, com as 12 associações co-irmãs, e o nosso presidente, que está licenciado hoje e é candidato ao CREA São Paulo, também vai estar presente conosco. Ele adora Taubaté, ele estudou em Taubaté, né? Então ele faz questão de estar conosco nesse evento. Convido a todos para ir conosco lá. Eu já não precisa convite, que eu já vou mesmo. Agora, nós vamos levar os outros também. Desse ano nós vamos estar lá. Ótimo. Venham conosco, será um prazer recebê-los. Muito obrigado, viu, Sábio? E boa resto de campanha, porque ainda tem bastante coisa pela frente, né? Vai até 15 de dezembro que é a eleição. Agora foi a largada. Né? Não podemos perder o ritmo, perder o fôlego e vamos em frente. Vamos, Vitória. Murilo, Vinícius. Murilo com fé, Vinícius CREA. No dia 15 de dezembro, os dois. Fechado. Obrigado, Sávio. Um abraço. Eu que agradeço, Chico. Um abraço. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621 4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. TV Cidade, a nova cara do Brasil, aqui no Hotel Baobá, no evento da Engenharia Unida, quando está aqui reunido toda a região metropolitana do Vale do Paraíba, né? As 5 delegacias aqui da região, Taubaté, Pinda, Guará, São José e Jacareí. E nós estamos aqui com o Fernando Palmesan, companheiro da gente de 30 anos, né? Desde CESP. É ruim falar isso, porque daí acaba contando a idade da gente. Mas, Fernando, é um prazer te receber, é um prazer te entrevistar aqui. E um evento que a gente sai daqui muito contente, porque a gente viu uma união pelo engenheiro. Exatamente, Chiquinho. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui com você. Você sabe que a gente já trabalhou em muitos projetos juntos, inclusive o projeto técnico de empresa. Então é uma satisfação enorme estar aqui com você novamente. Eu acho que essa união que a gente viu hoje aqui, na região mais tecnológica do estado de São Paulo, o Vale do Paraíba é, sem dúvida, aonde se assenta a tecnologia. Temos outras áreas que têm tecnologia, mas nenhuma comparável ao Vale do Paraíba. Então, essa reunião da área tecnológica, hoje aqui em Taubaté, é um marco, eu acredito, para essa discussão que nós estamos fazendo da Engenharia Unida. Um projeto que a gente sabe que é um projeto de algum tempo já, acredito que nos 2 ou 3 anos, que vem sendo defendido pelo engenheiro Murilo Pinheiro. Então, é um prazer enorme estar aqui conversando com você e com todos os nossos companheiros a respeito da Engenharia Unida, da necessidade da engenharia se unir em prol do nosso país, para que a gente possa conseguir avançar na questão de qualidade de vida do nosso povo, na questão de tecnologia para o nosso povo. Então, uma satisfação enorme estar aqui com você. Murilo no Confia, é o projeto Cresce Brasil Desenvolvimento, chegando em Brasília para todos os engenheiros.
Eu acredito que de algumas ideias que o Murilo já botou em pé, uma delas é o projeto Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento. Um projeto focado, assim, é uma proposta da engenharia resolvendo problemas do país, através da engenharia, que é o que nós sabemos fazer. Nós, profissionais da tecnologia, sabemos fazer isso. Então, isso é uma amostra do que provavelmente vai acontecer em o engenheiro Murilo Pinheiro estando no Confia. Eu acredito que ele é uma pessoa altamente qualificada para isso, para ir para essa função, desempenhar muito bem essa função, e projetos como esse, Engenharia Unida, Cresce Brasil, uma instituição como a nossa, do Sindicato dos Engenheiros, que é uma instituição que congrega pessoas, criar uma faculdade de engenharia, onde o aluno estuda em período integral, um curso de altíssima qualificação e totalmente gratuito, isso são ideias dele. Eu acho que a gente tem que prestar atenção e possibilitar que ele, de uma posição diferente, de uma posição como a mais alta posição dentro do sistema, do nosso sistema profissional, pode trazer ideias e inovações como essa para toda a área tecnológica do país. Uma última perguntinha. Eu até comentei isso com o presidente em exercício, com o Bibo, o desenvolvimento que ele fez. Por exemplo, o sindicato hoje tem 25 delegacias, né? Dessas 25, se eu não errei aqui, 19 já são próprias. Isso seria um espelho da administração, Murilo? Não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida. O Murilo entende que o que integra o que está mais em cima, então vamos citar um exemplo. Qual é a força que vai ter o sistema Confia, CREAS? A grande força que ele vai ter são CREAS fortes. O que constitui o Confia são os CREAS. E qual é a força dos CREAS? A força dos CREAS são as instituições que o compõem. São as associações de engenheiros, são os sindicatos, essas instituições precisam ser fortes. Elas precisam ser fortes para que o sistema seja forte. Hoje nós temos um processo em que essa força ela é disputada de uma maneira que não é equilibrada, né? Então nós precisamos equilibrar essa força. As instituições têm que ser fortes por si só, elas terão condições de se fortalecer para fortalecer todo o sistema. Com isso nós fortalecemos a engenharia nacional, as empresas do nosso país, o sistema educacional vai estar fortalecido e as nossas associações que nos representam. E eu acho que esta é uma das formas do Murilo enxergar em como resolver o processo, fortalecendo a base. Eu não aguento. Conversando com você, eu achei que era a última, mas eu não vou aguentar. Vou fazer mais uma. Seria, por exemplo, todos nós somos a favor que acabe a corrupção, mas sem quebrar as empresas, não é isso? É o que a Lava Jato vê. E o que está acontecendo? A engenharia está cada vez... Porque não está só se combatendo a corrupção, como estão quebrando as empresas. Você concorda comigo? Concordo plenamente, Chiquinho. A sua colocação, para mim, é perfeita. Nós temos dificuldades e temos problemas como todo mundo tem. Nós não podemos ser ingênuos. Todo o mundo tem. Nós temos dificuldades, descobrimos os nossos problemas e estamos sanando os problemas. Acredito eu que se você pega uma empresa que emprega 50, 100 mil pessoas e você descobre que existe alguma coisa de errado nessa empresa, enquanto gestão, enquanto administração, as pessoas que estiverem cometendo um crime ou fazendo alguma coisa de errado precisam ser punidas. As pessoas. Você não pode destruir uma empresa que emprega 50, 100 mil pessoas porque tem um administrador mau. Sabe? Vamos falar na nossa área. Existem empresas que têm 20 mil profissionais, 20 mil técnicos ou engenheiros trabalhando dentro. Se tem uma pessoa que fez uma ação ruim, você vai despedir todos os 20 mil? Não está certo, não tem sentido. Vou te dar mais um exemplo, Chiquinho, que é uma coisa que a gente viu e acompanhou. Dentro da Petrobras existiu, no início do ano, uma concorrência.
foi feita uma concorrência em que o governo brasileiro proibiu que empresas brasileiras de engenharia participassem de uma concorrência para uma obra de engenharia. Vieram 22 empresas internacionais participar dessa concorrência. Não podia ter nenhuma brasileira. Dessas 22 que vieram, 16 delas têm problemas muito parecidos com os que nós temos nas nossas empresas aqui, mas concorreram, e as nossas não puderam concorrer. Então eu concordo, assim, absolutamente com você. Eu acho que quem faz alguma coisa de errado tem que ser punido. A empresa não. A empresa é um patrimônio nosso, é um patrimônio brasileiro. Nós demoramos muito tempo para formar uma empresa com a capacidade das nossas. Nós vamos jogar fora e deixar entrar uma aqui que tem o mesmo problema que a nossa. E que lá provavelmente eles não estão indo nem atrás para resolver. Não é esperto, não é inteligente. Então... Ô Fernando, eu prometo, estou encerrando agora, Cláudio. Pouco tempo atrás a gente ouvia, as estatais têm que ser vendidas porque elas são cabide de emprego. Será que não era muito fácil resolver o problema do cabide de emprego, né? Não precisava vender estatal. Tá aí, né? Eu acho que vamos falar de alguma coisa que a gente conhece do dia a dia. Nós trabalhamos no setor elétrico há muito tempo. Trabalhamos em empresas estatais do setor elétrico. Note você, Chiquinho, a qualidade da energia que tinha há 10, 15 anos atrás e hoje. Hoje nós temos muito mais tecnologia e a qualidade da nossa energia diminuiu. Será que eram incompetentes as pessoas que trabalhavam lá? Anda por aí, você olha nas empresas, tanto estatais quanto privadas, quem é que está gerenciando essas empresas? São, na grande maioria, pessoas formadas naquelas empresas estatais, que davam qualidade e condições para que as pessoas se desenvolvessem, e hoje estão em postos-chave na maioria das empresas privadas do país. Não tem, eu não acredito nesse processo de que a empresa privada ou a empresa pública tem problema. Eu acho que existe problema de gestão nos dois modelos. Agora, tem que ser sério, tem que ser profissional. Se você coloca um profissional de engenharia cuidando de uma área de engenharia dentro de uma empresa, quer seja ela pública ou privada, você está agindo da maneira certa. Agora, se você coloca uma pessoa que não tem nada do conhecimento necessário para gerenciar, não vai dar certo. Então, esse equilíbrio é preciso ter. Não acredito que por ser privado ou público tenha mais ou menos qualidade. Eu acho que é uma questão de saber gerenciar e dar condição para o desenvolvimento dos empregados. Em qualquer uma delas funciona bem. Você acabou tocando, só para encerrar mesmo, você acabou tocando numa coisa que a gente volta lá no começo praticamente da nossa formação. Eu lembro que uma lâmpada apagada que influenciava os nossos DREC, nossos flex, acordavam a gente de madrugada para saber. Exatamente. Tinha muita seriedade na área técnica, não tem nem dúvida. Eu acredito que hoje também tenha seriedade, assim como tinha naquele momento, né? E eu volto a repetir, as pessoas que têm um pouco mais de experiência, como eu, analisam a qualidade da energia que a gente tinha naquela época e hoje, por si só vem a diferença, não preciso aqui fazer nenhum discurso. E não estou defendendo a iniciativa pública simplesmente, sabe? Eu não sou prioritariamente contra a privatização, não é isso. Eu acho que tem que ser feita uma análise e você tem que criar uma empresa que seja bem gerida, porque profissionais bons nós temos, principalmente na área tecnológica, não tem dúvida nenhuma quanto a isso. A gente conhece boa parte do mundo, engenheiros e técnicos formados em outros países, e nós não devemos nada a ninguém, muito pelo contrário. Muitos processos de engenharia, nós temos um conhecimento que ninguém tem. Nós temos, por exemplo, um conhecimento de extração de petróleo em águas profundas que só nós temos. As pessoas vêm buscar o conhecimento aqui dentro da Petrobras. E nós estamos querendo esfarelar a Petrobras, acabar com a Petrobras. Não me parece inteligente. Fernando, muito obrigado pela presença, obrigado pela entrevista. E a gente sai daqui hoje com a esperança e a certeza que o engenheiro vai ganhar em 15 de dezembro. Eu não tenho dúvida, eu acredito que com o Murilo na presidenta do CONFEA, todo o nosso meio tecnológico, os engenheiros, os técnicos, a área tecnológica brasileira de modo geral, e o país, porque nós precisamos dessa mudança para melhorar
o nosso país. Vai ganhar com o Murilo, com o Murilo Pinheiro como presidente do CONF, eu não tenho dúvida disso. Obrigado, Fernando. Até mais. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621-4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Um abraço para o colega, companheiro Claudio Katayama, que é um grande amigo e toca o barco aqui na cidade de Taubaté. Aliás, você falou em Claudio Katayama, que também é diretor nosso, né, do Sindicato dos Engenheiros. O Cláudio faz parte da delegacia sindical de Pindamonhangaba. Então, deixando um abração para o Claudinho. Pode falar Cláudio, mas ele é esquecido do Claudio. Breno, é fácil de conversar, né? A gente vem passando, né, por a engenharia do Brasil vem passando por um momento difícil. A Lava Jato pegou frente, né? Foi quase todas as empresas, grandes empresas de engenharia. E esse projeto de Engenharia Unida até mostra um pouco disso, né, que a gente precisa. Porque eu acho que não pode quebrar, não pode, a empresa tem que ficar e manter os empregos. É assim que você concorda comigo? É por aí que você olha? Exatamente, Francisco. Essa é a posição que os sindicatos de engenheiros têm defendido institucionalmente, mas essa é uma posição que eu acho, acredito, da maioria das pessoas que são da área tecnológica e que tem bom senso. A punição aos responsáveis pela corrupção é uma revolução que devia ter sido feita há muito tempo. Mas penalizar os profissionais que fazem a construção do país nessas empresas, não. Eu tenho a experiência de ter amigos que trabalharam tanto na Camargo Correia como na Andrade Gutierrez e mais recentemente na Odebrecht. O que a gente percebe? Que os desvios, né, a primeira impressão que a imprensa passa é que os desvios aconteciam nos serviços, e na realidade o que era imposto a essas empresas, e é lógico que era imposto e fazia parte de um jogo e eles acabaram se organizando para jogar, era colocar um preço acima. Então não era dizer que o trabalho não iria ser entregue e ia ser pago, não, pelo contrário, as obras estão aí, as grandes obras principalmente dessas grandes empresas, elas estão aí feitas com a qualidade necessária que a engenharia brasileira tem. Agora, se colocava sobrepreço nesses contratos que variavam de 2, 3, 4, 5% de sobrevalorização, né, que era chamada aí de aumentar de onde sairia a propina, e esse valor era repassado. Quando se fala assim 3, 4%, a primeira impressão que se diz é que as pessoas, mas antigamente dizia-se que o ideal era roubar 30%. A questão toda é que nós estamos falando de 1, 2, 3, 4, 5% de 100 mil reais. Nós estamos falando 1, 2, 3, 4, 5% de 1 bilhão de reais, 2 bilhões de reais, que eram as grandes obras que essas empresas faziam. A Lava Jato pegou um grupo de empresas brasileiras que detém know-how e especialização para fazer as grandes obras. E essa especialização, essa qualificação dessas empresas hoje no país cria problemas comerciais do país com os financiadores, os investidores externos.
A engenharia internacional também quer entrar aqui e participar desse bolo. E aí fica difícil nas regras legais que existem aí no Brasil, de licitação, que essas empresas consigam participar. Então, o que o governo desse presidente Temer aí está fazendo? Ele está literalmente bloqueando as empresas que estão envolvidas e que já estão com processo de acordo, de leniência, ou seja, esses processos que eles têm que fazer o ajuste e pagar as multas que as empresas têm por ter feito essas práticas erradas de sobrepreço nos contratos, é uma punição, são valores altos, eles estão atrasando o fechamento desses contratos de leniência para liberar essas empresas de participar das licitações e com isso justificar a necessidade de empresas estrangeiras. As empresas estrangeiras, por sua vez, para entrarem aqui no Brasil, elas têm que se ater à legislação infraconstitucional, a legislação do trabalho das profissões às quais elas têm que estar habilitadas, junto ao CONF, CREA, né? E essas empresas, então, o que elas estão vindo? Elas têm muito dinheiro, então elas estão vindo ao Brasil comprando empresas, comprando acervos, comprando participações para poder entrar aqui. Isso tudo faz o quê? Provoca um desemprego generalizado de profissionais com alta experiência e coloca o país numa situação de que, se nós temos aí faculdades de engenharia promovendo a formação de profissionais com o mercado aberto a essa exploração internacional, nós vamos ter aqui que os engenheiros desempregados do resto do mundo vão vir trabalhar no Brasil. E os engenheiros e os possíveis jovens que queiram fazer engenharia, aqueles que estão desempregados, os que ainda não têm emprego, vão ficar chupando o dedo. Essa é a realidade. Guardando as devidas proporções, comparar o engenheiro hoje com os médicos cubanos? Mais ou menos, Francisco. Não seria bem os médicos cubanos, porque o médico cubano ele tem uma característica diferente. O governo de Cuba criou um mecanismo de financiamento, de autofinanciamento. Quando houve a queda do muro lá de Berlim, o que aconteceu? Eles perderam o grande patrocinador, que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sobrou a Rússia, os países se fragmentaram, cada um foi cuidar da sua vida, cada um montou o seu jeito de ser, a própria Rússia fez uma mudança de regra e o dinheiro de Cuba deixou de existir. A mesada acabou. Aí, como filho pródigo sem dinheiro, ela buscou soluções. A medicina em Cuba tinha uma tradição, de medicina pública principalmente, tem uma tradição de ser muito boa, historicamente, cientificamente, a gente consegue verificar aí nas instituições internacionais, eles têm um certo respeito, e eles começaram a fazer médicos. Aí existem divergências, nessa hora as divergências aparecem, né? Se todos os médicos cubanos que estão espalhados ao longo do mundo têm formação médica dos melhores médicos cubanos. Ou seja, na medida em que eu pego médicos e faço convênios com países que me pagam, países que não têm formação médica, não têm como fazer uma faculdade de medicina boa, contrato médico cubano. Eles têm mais médicos cubanos do que a média nacional. Ou seja, se eu pegar a população de Cuba e dividir pelo número de médicos, dá uma proporção de 10 médicos para cada cubano, coisas que no mundo inteiro você não tem, entendeu? E aí eles foram trabalhar nesses países chamados países desse mundo, na África, aqui na América Latina, na parte sul, né? Os países menos qualificados financeiramente, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, que são países que não têm capacidade, né? O desenvolvimento ainda não atingiu uma capacidade de ter faculdade e formando os seus próprios nativos como médicos adequadamente. E o Brasil, durante os governos recentes, passados, achou uma forma também de solução. E aí nós vimos algumas coisas que são disparatadas. Você vê, por exemplo, um médico brasileiro formado no Brasil,
trabalhando, ganhando R$3.000 numa prefeitura para fazer o mesmo atendimento que um médico cubano custa 10 mil. Só que aí tem uma continha que não chegava, a conta de chegar. Esses 10 mil era o quanto o governo de Cuba recebia. O cubano que aqui estava, ele não recebia nem os 3 mil do brasileiro, ele recebia menos. Mas esse receber menos aqui no Brasil, com direito à alimentação, ele tinha uma verba extra de alimentação mais hospedagem, lhe dava uma qualidade de vida que ele não tinha também em Cuba. Então fica difícil você justificar isso. O Brasil ele tem capacidade técnica, tem país, tem tudo, riquezas naturais, para ser independente, não depender disso. E tem condição de fazer a gestão da sua medicina de uma forma independente e qualificada. Não precisaria desses médicos. Bastaria remunerar melhor os médicos brasileiros. E aí você via prefeituras que tinham lá médicos contratados, demitindo os médicos por conta dos convênios que eram feitos com os médicos cubanos. Então eu tinha lá um médico contratado na cidade, esse médico foi demitido porque o governo oferecia 5 médicos cubanos, que para a prefeitura não ia custar nada. Mas a gente ficava pagando um médico brasileiro e ter 5 cubanos de graça, porque eu tinha um convênio do governo federal, pega os 5 cubanos que é mais barato. E aí a gente teve essa bagunça. Esse trabalho está sendo finalizado, está acabando agora, e provavelmente não deverá ser renovado. Não sei como é que está o andamento atual, não se tem falado muito. O que a gente tem visto é que o governo federal, nesse governo atual, no final do outro governo, nesse governo provisório que aí está, tem estimulado a abertura de bastante faculdades de medicina, o que também não está sendo muito bem visto pelos órgãos de regulação. Vamos falar assim, nós temos o CREA, eles têm o CRM. As entidades médicas não estão vendo com bons olhos. Eu tenho uma experiência pessoal, parentes, pessoas da família que são da área médica, e eu tenho visto que realmente eles têm razão. A abertura de faculdade não é a solução. A abertura indiscriminada de cursos de medicina não é a solução, porque nós não temos que rapidamente formar médicos, nós temos que formar médicos bons e dar condições para que esses médicos bem formados possam ir trabalhar em qualquer local. A grande discussão que se vê, eu li a questão de uma semana, um trabalho publicado no Conselho Federal de Medicina, mostrando que fizeram uma pesquisa dos médicos recém-formados, o grande obstáculo para que os médicos querem ir para o interior do Brasil é que não adianta ele ser médico, que ele tem uma maca. E aí o cara ele se vê numa seguinte situação: como que eu vou exercer a minha profissão adequadamente se aqui não é eu que está faltando, não é o médico que está faltando a saúde como um todo. A saúde não é o médico, o médico é parte do sistema. E aí você vê descalabros imensos. Então a questão da regulamentação das profissões ela é problemática. E aí nós na engenharia, a Lava Jato tenta desmontar a regulamentação das profissões porque estão impedindo que as empresas entrem nas negociações internacionais e, ao mesmo tempo, as outras profissões também se veem ameaçadas. Se começar a partir para a desregulamentação, nós vamos virar uma bagunça. Essa é uma seria vamos dizer, a convergência da engenharia unida hoje. Sim, quando começou a identificar, o nome Engenharia Unida não é privilégio do Murilo, esse nome é obtido de consenso de todas as entidades com as quais a Federação Nacional dos Engenheiros trabalhou, né? Essa Engenharia Unida é um trabalho que começou em 2006, eu lembro bem, quando a gente estava fazendo o último EcoVale que a gente fez aqui em Taubaté, depois foi para São Paulo, mas no último EcoVale nós fizemos o lançamento do Cresce Brasil. Não existe engenharia sem existir desenvolvimento. Isso é uma equação muito fácil de ser percebida. Eu preciso de engenheiro porque nada existe se não tiver o trabalho do engenheiro. Essa luz aqui não acende, aquela televisão ali não mostra, se não ter alguém engenheirando
a construção desse processo. Essa é a ideologia. Então o país vai crescer, estrada, ferrovia, navios, portos, petróleo, todos esses serviços precisam de um engenheiro. Então, para ter engenheiro, precisa ter isso acontecendo. Um país que não faz estrada, um país que não faz ferrovia, que não faz rodovia, que não explora petróleo e não constrói casa, engenheiro para quê? Então você tem o binômio engenharia e desenvolvimento casados. Não tem como você dissociar. E aí a engenharia se vê há muito tempo preocupada com essa questão do desenvolvimento. Ou seja, a gente vê muitas pessoas e a classe política, muita gente dando palpite de como o país deve se desenvolver. E muito poucas pessoas que fazem na prática isso acontecer, opinando nisso. E aí o Cresce Brasil veio com propostas e agora a discussão na Engenharia Unida também. Ou seja, a primeira coisa que a gente identificou, enquanto você tem movimentos que prezam pela legislação, você vê assim, você pode brigar e você pode ver brigas entre advogados, mas não brigue com a OAB. Sim. Tá? Você pode ver médicos se degradando em consultórios. Você pode ver as coisas acontecendo, mas não brigue contra a classe do Conselho Federal de Medicina. Agora, em engenharia, uma bagunça. Então a gente também tem culpa nisso. A gente também deixou a coisa acontecer. O engenheiro ele é um profissional que ele aprende na escola a resolver problema. A primeira coisa que ensinam, né, desde criança, é dizer assim: o que você quer ser? Ah, eu gosto de fazer conta, eu gosto de resolver problema. Ah, você vai fazer engenharia, né? Aí a criança fala assim: não, eu vou fazer engenharia, porque ele aprendeu a resolver problema. E aí, quando ele entra na faculdade de engenharia, ele aprende lá no primeiro e segundo ano cálculos numéricos, cálculo estatístico, um monte de vetorial, babá. Aí chega no terceiro ano, os professores das matérias profissionalizantes falam assim: olha, você já sabe fazer tudo, agora para calcular tal coisa você usa essa forma, para calcular tal X coisa usa aquela forma. E aí entra a engenharia aplicada. A gente aprendia mecânica dos fluidos, eu sou especializado em hidráulica. Você aprende mecânica dos fluidos, era toda uma estrutura de cálculos e tal, entender todos os fenômenos, desde o barquinho, Aristóteles, tudo. Aí quando você chegava na hidráulica, o professor chegava e falava assim: bom, agora a hidráulica é aplicada. Então você vai aplicar tudo isso aqui. Quando eu fui estudar, fazer mestrado, eu aprendi com os professores de mestrado, que ele falava assim: olha, quem está fazendo mestrado aqui tem que saber o porquê. Você não basta saber como fazer, tem que saber o porquê. Então eu entendi que a instituição de ensino que eu fui estudar, ela se preocupava com formas que a gente passava a entender o porquê. E naquele momento, eu estava querendo discutir o porquê do que eu estava fazendo, né? Eu sabia o porquê, eu queria discutir o porquê. Então você tem essa discussão da engenharia é complicada. E os profissionais, eles acabaram ficando desunidos. A classe não é uma classe. Uma turma de engenheiros, você pode ser que tenha outra turma de engenheiros que vai dar risada naquela turma. É diferente das profissões. O Murilo, ele identificou essa condição, essa questão, e começou a chamar a atenção dos profissionais. Com a característica do Murilo, né? O Murilo é uma pessoa que eu costumo dizer assim: se você tiver um ouvido grande, você tem uma grande capacidade de ouvir, né? Agora, se você tiver um ouvido do tamanho de um elefante, a sua capacidade de ouvir é muito maior. Eu costumo dizer que o Murilo é um cara que tem um ouvido do tamanho de um elefante. Porque ele ouve, ele é paciente, ele discute, ele argumenta, mas ele quer ouvir. E essa capacidade dele acabou me mostrando que talvez é isso que vai fazer a coisa mudar. Você ouvir todas as pessoas, e ele andou o Brasil inteiro nesse período até chegar a discussão era o ano passado em Barra Bonita, quando a gente lançou o movimento de Engenharia Unida, o discurso final de todas as entidades, o discurso final do Murilo diz assim: ó, nós precisamos de ter Engenharia Unida. Eu não sou o candidato, eu não sou a líder desse projeto, mas se o grupo que aqui disser que eu tenho que liderar, eu estou disponível. Até que chegou uma hora que realmente ele está capitaneando, que ele virou o líder do projeto. Agora, vamos ter sucesso? Vamos, com esforço e muito trabalho, porque é uma mudança de cultura, é uma mudança de jeito, é uma mudança que
que não vai ser feita rapidamente. Não é um estalo de dedos. Fica bem claro quando você mostra isso, né? Você vê, candidatos ao CREA, nós temos 3, né? Ao CONFIA, 3. E ao CREA nós temos 7, né? Sim. Quer dizer, e desses 3, um é Paraná, um é Minas Gerais. Eu nem decorei a quantidade e quem são os outros candidatos. Até outro dia me perguntaram assim, fulano de tal, candidato tal, teve lá na sua região? Eu falei assim, quem é ele? Eu nem sei tinha ligado que a pessoa pudesse ser candidato. Aqui no São Paulo, a gente tem assim, uma das questões que tem aparecido agora que a campanha começou, desde o dia 15 de outubro, né? Começou a campanha, saiu à rua. A gente já tem, por conta até dessa desunião assim, institucionalizada, que a gente está revertendo, mas ela ainda é existente, a gente tem a política paroquial, né? O que eu chamo de política paroquial? Eu sou engenheiro, o fulano é engenheiro e está apoiando tal, eu não gosto dele, eu sou contra. Então, essa questão paroquial, ela tem que ser discutida. Ou seja, as pessoas assim, olha, eu não gosto do João, mas o João, ele é melhor que o Pedro para fazer tal coisa. Então, vamos pensar no Pedro como solução para o problema e depois a gente explica que não é ele que tem que ser, porque não é adequado. E eu continuo gostando do fulano, mesmo aquele cara que apoia ele. As pessoas têm que pensar um passo acima. Aqui na cidade de Taubaté, a gente fez isso. Como o Murilo saiu candidato ao CONF, porque dentro do projeto da Engenharia Unida, a maior pressão que a gente identificou contra a engenharia está mais ligada nas atividades, nas atribuições de CONF. Então a razão da candidatura do Murilo ao CONF também está ligada à política sindical que a gente estava implementando na federação, unindo os sindicatos do Brasil todos, para a defesa da profissão. Então, a defesa da profissão acontece em Brasília. Quem faz a regulamentação e defende, quem faz a interlocução entre conselho e governo, a interlocução política, é o CONFEA. Entendeu? O movimento sindical ele tem acesso à interlocução política, mas hoje no Brasil, com a maneira como as pessoas estão conduzindo a política, a questão sindical deixa de ser vista como uma defesa de alguma coisa e passa a ser assim, sindicato do lado vermelho. Botaram cor no movimento sindical. E a gente tem que apagar a cor do movimento sindical. Existem sindicatos que usam a cor azul, existem sindicatos que usam a cor amarela, existem sindicatos que usam a cor vermelha. Cada um deles defende alguma coisa. Eles não defendem a cor. E nós não podemos ficar presos à cor. E aí o fato de ter cor e palavra, a gente identificou isso. Então, a estratégia foi da engenharia, vamos discutir desenvolvimento e crescimento, então é Murilo no CONFEA. E o CREA? O CREA é o órgão executor de uma política federal. Eles têm participação, os conselhos federais, como é que funciona o CREA e o CONFEA? É uma câmara, o CONFEA é uma câmara de presidentes de CREAs, mais conselheiros federais, que fazem a gestão, tipo uma assembleia, uma câmara federal, como é Brasília, os deputados federais, senadores. E a parte executiva cabe aos conselhos regionais estaduais, que esses sim estão no dia a dia de frente com as entidades, com as empresas, com a população de uma maneira geral. Então o que a gente quer é que o CONFEA fale em nome da categoria nível Brasil, defina regras para o Brasil, seja respeitado. Da mesma maneira, como a gente vê às vezes, as pessoas falam assim, tal medida do ministro tal soltou uma lei, não sei lá, a OAB entrou com um mandato do Supremo Tribunal Federal e bloqueou o projeto. Tá bom, beleza, legal, OAB, parabéns. Foi lá em defesa da sociedade e conseguiu uma liminar, sustou uma medida ilegal, uma medida que prejudicaria a população. A Samarco matou pessoas, a Samarco destruiu, matou pessoas, a Samarco destruiu cidades, as cidades estão, a economia está lá, e não apareceu uma manifestação do CREA de Minas Gerais, uma manifestação do Conselho Federal a respeito disso. Ou seja,
É como dizem, né? Outro dia me falaram, eu não sei se é verdade, porque é tão absurdo, que a pessoa que mais entende do problema da questão na São Marco é um fotógrafo, que é o cara que acompanhava o que estava acontecendo, ele era um ambientalista preocupado, ele fotografou todas as ocorrências e é o que tem mais provas dos eventos. Ô Breno, só um pouquinho. Luiz Carlos Machado, você conhece, Chico, parabéns pelo programa, um abraço ao Breno. E cadê o Azuma? Fugiu? Tá cuidando do Azuma aí. O Azuma está com problema lá com o pai dele, mas está chegando aí também. Ele mandou uma mensagem aqui. O Carlos, que é assessor do Dr. Ilmar, vice-presidente do PROS, inclusive ele esteve na segunda-feira em São Paulo, também está acompanhando pela internet aí, mandando um abraço para o cidade de Santo André. Marcos Luz Tobias também, está dizendo que o programa está legal, está deixando um abraço aqui. Depois a gente vai passando as outras que vão ter aqui. Laércio Carvalho também. Tudo certo? Quer que explique um pouquinho mais como que é o CONFEA e as resoluções do CONFEA e do CREA. O que é um e o que é o outro, tá? Laércio, obrigado pelas perguntas. Todos que estão aí no ar, obrigado. Em nome aí da Araújo Simão, né, que eu acabei não falando hoje, da Cantina Gadioli e do Laboratório Oswaldo Cruz. Daqui a pouco, tiram do ar. Um abraço a todos. Respondendo ao Laércio, a legislação profissional é a atribuição do CONFEA. O que define o que o engenheiro pode fazer, que tipo de engenheiro que pode fazer, qual o nome da profissão, engenheiro civil, engenheiro de ciência, engenheiro de alimentos, engenheiro de pedras amarelas, essas atividades são definições que são atribuições do CONFEA. Ao CREA cabe a execução dessas resoluções e a atividade principal de fiscalização. Há uma fiscalização do CONFEA, mas a fiscalização melhor mesmo, exata, é uma atribuição dos conselhos regionais e estaduais. É onde você recolhe a sua anotação de responsabilidade técnica, onde você tem lá o livro de obra, onde você tem a necessidade de identificação de placa de obra. É o CREA que faz isso. O CONFEA dá a jurisprudência ao qual o CREA tem que fazer a execução. Então você tem o poder normativo do CONFEA. Você fala assim, mas se o CREA não quiser, o CONFEA não vai fazer. Não. As pessoas que compõem o CONFEA são as pessoas eleitas no sistema CREA. Ou seja, os presidentes de CREA têm assento nessa Assembleia Legislativa Federal do CONFEA, mais os conselhos federais. Gera um plenário que aprova a legislação. No organograma, um quadradinho lá, o CONFEA, os CREAs estão dependurados. Os CREAs estão dependurados. O CREA, por exemplo, ele não tem poder normativo. O CREA não solta uma norma, uma resolução que diga assim, a partir de agora, a casa tem que ser aprovada com engenheiro elétrico. Não. Quem define isso é o CONFEA. Até uma irmã, junto com o marido dela, com o Almir, está perguntando, está contente, né? Ela é associada da associação e tem participado muito conosco lá também, é um casal de engenheiros, e ela está perguntando como é que você está se sentindo com a união das duas, né? Do sindicato e da Associação de Taubaté, que aconteceu na segunda. A resposta é bem prática, né? Como o Murilo deixou as delegacias regionais a liberdade de buscar o apoio, aqui em Taubaté eu fiz um contato com o Sábio, que é o presidente da entidade, contato esse feito através do seu vice-presidente, primeiramente o vice-presidente, que a gente tem uma relação pessoal, eu não tenho tanta amizade pessoal com o Sábio quanto tenho com o AC, porque o AC é mais antigo, né? O Sábio é mais moderno. Vamos usar uma linguagem de militar, né? O antigo e o moderno, né? Então eu e o Antônio Carlos, a gente é um pouco mais antigo, então eu tenho uma relação de amizade mais... Santíssimo, mais primeira hora. Santíssimo primeira hora. Então, você vê que os alvinegros, eles diferem do símbolo, mas não discutem a cor. Então, aí nós procurando a entidade, eu falei assim, bom, qual é o candidato que eu tenho que votar para o CREA? Qual é o candidato que a Associação dos Engenheiros de Taubaté, que milita na cidade,
precisa para resolver os problemas de Taubaté. Mas olha, a gente está meio assim, não, mas qual candidato sindicato? O sindicato não tem candidato ao CREA. O sindicato ele tem uma preocupação e um projeto de política sindical que tem que ser executado no CONFER. Então nós temos candidato para o CONFER. Para o CREA, o meu candidato da cidade. Então eu estou procurando o apoio de vocês. Quem é que vocês vão votar? Nós estamos apoiando o Vinícius Marques, que é o atual presidente que está licenciado. Eu falei, tudo bem. Se você disser para mim que agora o Vinícius Marques vai ser o Vinícius Marques agora, se daqui a um mês vocês brigarem achando que é o João Pedro, vai ser o João Pedro, eu quero participar junto com a associação, porque a associação é a entidade que está mais próximo dos problemas da construção, das coisas ligadas ao CREA. O sindicato está mais próximo e ligado às coisas do trabalho, da regulação da profissão, mas aqui é vocês, então tudo fechado. Aí eles estão, tudo bem, beleza, eles foram lá no evento, a gente tinha pretendeu e estava agendado, está tudo certo, o Murilo está aqui na segunda-feira, e o Murilo passou por uma pequena cirurgia, de um probleminha que ele tinha, que estava se arrastando, e a campanha acabou mostrando que ele viajar, esse problema podia se agravar. Aí ele foi fazer uma pequena cirurgia para resolver o problema no domingo. Quando chegou na segunda-feira de manhã, o médico falou assim, agora você precisa deitar, que eu não vou liberar você. Pô, mas por isso, você pode ter, se você sair daqui, você perde toda a garantia do serviço que eu fiz. Aí ficou difícil. Aí o Murilo tinha no dia seguinte, na terça-feira, o lançamento da campanha estadual, onde aí era compromissos com os secretários de Estado, era impossível ele faltar. Lá ele teria que ir de cadeira de rodas, se fosse o caso. Então ele ligou, não vai dar, tudo bem, você faz o evento, ou suspende, não vamos fazer o evento. A moçada está disponível para essa reunião. O Bibo vem aqui, o Bibo é o presidente de São Paulo. Aí o Bibo, estou indo aí para conversar com a moçada, explicar de viva voz o que aconteceu com o Murilo, teve aqui. E a gente fez uma excelente reunião. Então, agora vamos trabalhar, temos aí, não sei, vou errar na conta, apesar de ser engenheiro, nós já temos 45 dias de campanha direta. É 15 de dezembro, nós estamos no dia 27 de outubro, então mais 3, 31, é mais ou menos isso, 45, 45. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621 4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz.